Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca algumas palavras que logo pela manhã são difíceis de serem ouvidas, não é? Nosso Senhor anuncia que os seus discípulos serão perseguidos, serão presos, serão levados a tribunais, serão açoitados nas sinagogas, serão colocados diante de governadores e reis. Haverá uma guerra familiar, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra o pai. Será uma coisa difícil, né? Nosso Senhor anuncia, Ele não engana, Ele diz, será difícil. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Essas palavras de Jesus, elas refletem como foram os primeiros anos da igreja. Claro, e depois e sempre, o venerável Fulton Sheen dizia que se você quer saber qual é a verdadeira igreja, pergunte-se qual é a igreja que é odiada pelo mundo. Qual é a igreja que é perseguida? Qual é a igreja que é tida como mentirosa, como anacrônica e assim por diante? E você saberá qual é a verdadeira igreja. Ainda somos perseguidos. Mas nos primeiros séculos do cristianismo, isso era levado a um extremo até o derramamento de sangue. Os primeiros cristãos, eles viviam e sentiam esse ódio de forma que ameaçava até mesmo a vida deles. A espiritualidade do começo do cristianismo é a espiritualidade do martírio. Nos primeiros séculos, a maioria dos cristãos foram assassinados. Sejam para fazer diversão a espectadores que assistiam aquelas atrocidades, seja em guerras, em atos de desobediência, porque não queriam queimar incenso ao imperador e assim por diante. Mas a espiritualidade dos primeiros séculos é o martírio. É aquilo que fazia com que os cristãos se configurassem a Cristo. E em nenhum momento, nenhum destes que foram martirizados e que foram fiéis, se sentiam menores por isso. Certamente houveram pessoas que não foram fiéis, pessoas que traíram a fé, preferiram abandonar a fé do que morrer. Mas destes que foram fiéis, em nenhum momento se sentiam menores, pelo contrário. A glória da vida deles era saber que poderiam morrer por Cristo. A glória da vida destes homens era saber que, em alguns momentos, depois de dada a sentença, eles seriam configurados ao Senhor. São famosas as cartas de Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, no início do cristianismo, onde, depois de preso e sendo levado para o martírio, para ser devorado pelas feras, ele implora que não se atrevam a salvá-lo. Quando ele descobre que estavam bolando um plano para libertá-lo, ele fala: pelo amor de Deus, não façam isso. Não me libertem. Chegou a hora em que eu serei o verdadeiro pão de Cristo, o trigo moído pelo dente das feras, e então me tornarei a Eucaristia de Deus. Não me privem disso. Os primeiros cristãos viviam assim. O começo do cristianismo era assim. Acontece que depois as coisas foram melhorando. Ainda continuamos sendo odiados pelo mundo, mas pelo menos, na maioria dos lugares, não somos perseguidos de morte. Não temos mais a nossa vida ameaçada quando seguimos a Cristo. Na maioria dos lugares. E essa facilidade que foi sendo criada, que foi sendo introduzida na vida cristã, fez com que alguns homens e algumas mulheres tomassem atitudes radicais, porque se não podem ser mártir derramando o sangue num coliseu, por ódio aos cristãos, precisam derramar o sangue de outra forma, precisam se martirizar de outra forma, porque o nosso ideal de vida é Cristo, e precisamos ser iguais ao Senhor, precisamos ser semelhantes ao Senhor, precisamos imitar a Cristo. E é aí que surgem as vocações monásticas,
Estes homens que não corriam mais perigo de vida, queriam colocar a vida deles em perigo. Aqui o perigo não no sentido tolo, né? Que seria bobagem e não seria aprovado por Deus uma coisa dessas. Mas de viver de forma austera, de ir morar em cavernas, se alimentar pouco, fazer jejum, fazer penitência, fazer mortificação, para configurar então, se não de uma vez, com um único ato, como por exemplo uma crucifixão, mas gradativamente a vida deles é a vida de Cristo. A ideia da vida monástica é essa: através da penitência e da oração, ir configurando gradativamente a sua vida, a vida de Cristo, e se, aspas aqui, cristificando, se tornando Cristo, até que o dia, chegue o dia da morte e a pessoa vá ao céu. Isso era feito no começo do cristianismo de modo individual. Assim viviam os eremitas, cada um na sua caverna, cada um no seu buraco, alguns em cima de colunas, outros em cima de montanhas, outros no meio de florestas, mas separados. E São Bento, o santo que nós estamos celebrando hoje, começou a sua vida desta forma. Foi mandado a Roma para estudar. Estudando lá, tinha tranquilidade para ser cristão, não corria risco de vida. E ele sentia que precisava se configurar a Cristo de um modo mais intenso, fugir do mundo, porque o mundo poderia ser um empecilho, poderia atrapalhar este projeto de se configurar a Cristo. E começa então morando numa caverna, no Subiaco, a sua vida de eremita. Mas as pessoas acabam conhecendo, ouvindo falar da santidade dele, conhecendo a pessoa de São Bento, venerando as suas virtudes, e querem colocar-se na escola dele, seguir os seus passos, seguir o mesmo caminho. E São Bento começa e inaugura uma vida monástica comunitária. As pessoas saem do mundo, mas para viver em pequenas comunidades, onde todos aqueles daquela comunidade querem se configurar a Cristo. Inclusive na regra de São Bento, ele diz que antes de admitir um monge no mosteiro, é preciso saber se verdadeiramente ele quer se configurar a Deus. Se ele quer ser outro Cristo ou não. Critério de admissão. E nós não podemos dizer que não deu certo. Os beneditinos já deram mais de 3.000 santos para a igreja, canonizados. Não estou dizendo homens bonzinhos que morreram. Santos canonizados, com milagres e tudo aquilo que se exige para um santo. Mais de 3.000. A regra de São Bento fez com que mais de 3.000 homens e mulheres fossem canonizados. Por que estou dizendo isso? Porque pela providência esse evangelho proclamado no dia da festa de São Bento nos ajuda a entender que pode ser que a maioria de nós aqui, não vou dizer todos porque nós não sabemos o que é que nos reserva a providência, mas a maioria de nós aqui não será mártir. Nós não iremos derramar o sangue desta forma heróica, como fizeram os primeiros dos primeiros séculos do cristianismo. Mas nem por isso nós devemos pensar que podemos viver uma vida tranquila, acomodados. Basta que eu tenha alguns atos de piedade. Não. Este mesmo espírito que moveu São Bento deve nos mover, de querer se configurar a Cristo, se não podemos num único ato de martírio receber a glória da palma da vitória. Então, gradativamente, irmos mortificando a nossa vida através das penitências, nos unindo a Deus cada vez mais através da oração, e assim irmos gradativamente nos configurando a Cristo.
sabendo que isso trará para nós o ódio do mundo, sabendo que isso trará para nós as perseguições, tudo aquilo que Jesus anuncia nesse evangelho. São Bento foi, vocês conhecem, bastante famosa a história, tentaram envenená-lo. Um homem santo, reconhecidamente santo, publicamente santo, e tudo mais que queiram. Se nós queremos nos configurar a Cristo, e nós devemos querer isso, não podemos pelo martírio, então gradativamente pela mortificação e pela oração. Devemos saber que atrairemos sobre nós todo o ódio do mundo. Mas concluo lembrando as palavras do nosso divino Salvador. Se o mundo vos odeia, lembrem-se que a mim odiou por primeiro. Não estamos fazendo outra coisa quando somos odiados pelo mundo do que nos configurar a Cristo. E é bom que sejamos odiados pelo mundo, porque para nós é um bom indicativo de que estamos caminhando bem na nossa fé. Que Deus nos ajude desta forma, como Ele nos conduz, como Ele quer nos conduzir à santidade através da penitência e da oração, a irmos nos configurando a Cristo gradativamente e a não desanimarmos, não desencorajarmos à medida que isso vai atrair para nós o ódio do mundo, mas pelo contrário, sermos ainda mais felizes porque estamos vendo na nossa vida a configuração a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.